Olá, eu sou o Lucas Perillo da Bocaina Biologia da Conservação e hoje estou conversando aqui com o Dr. Ubirajara Oliveira. Ele fez o doutorado com Biogeografia aqui na UFMG. Bira, prazer conversar com você. Prazer. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre modelagem. É um assunto, acho que um dos mais discutidos hoje no meio acadêmico, né? Sim. Principalmente voltado para a conservação, uma ferramenta muito interessante. Então, para começar a nossa conversa aqui, conta um pouco sobre o que é a modelagem. Então, a modelagem, ela na verdade é um conjunto de técnicas que vai para muito além, na verdade, até da área de conservação, da área de biogeografia. Ela é uma estratégia científica, na verdade, de você criar modelos para explicar a natureza, ou seja, você tentar simplificar a natureza para que a gente possa entender ela melhor e poder fazer predições sobre a natureza. Aí é lógico que isso tem um papel científico muito grande, porque permite que a gente possa fazer predições e testar hipóteses, né? A partir do momento que a gente faz predições dentro de um modelo simplificado da natureza, a gente consegue testar hipóteses que a gente tenha prévias. E ao mesmo tempo, se essas hipóteses elas são confirmadas e se tornam bem embasadas, a modelagem ela pode partir de teorias bem embasadas para gerar cenários de predição. Qual que é a vantagem disso? Em diversas áreas da ciência, desde a física, passando pela biologia e outras áreas, isso vai permitir que a gente consiga meio que prever situações diferentes das que foram analisadas nos dados. No caso da conservação, isso aí permite, na verdade, que a gente possa fazer previsões de cenários, por exemplo, de mudança climática e de como essa mudança climática pode afetar as espécies, os ecossistemas e como que isso pode ser evitado também. Então a modelagem ela sempre vai ser embasada numa base teórica para permitir que a gente possa fazer predições que podem embasar tanto a parte teórica da ciência quanto parte prática de predizer coisas para, no caso da biologia da conservação, evitar maiores consequências para as espécies e para os ecossistemas. Não, fantástico. E hoje em dia a gente já chegou num acúmulo de dados, né, de vários grupos taxonômicos, de várias partes do Brasil, do mundo, e muitas vezes tem como extrair muito mais informações desses dados que foram gerados em dissertações, teses, estudos de consultoria ambiental, né, que tem muito conhecimento ali dentro. Então, a modelagem ela serve também para reutilizar esses dados, né? Exatamente. Na verdade, assim, a gente está vivendo atualmente na ciência, e acho que todo mundo percebe isso até pela internet. Busca na internet, no Google, YouTube e outras ferramentas de mídia social na internet, você percebe que as coisas estão mudando. Por quê? Hoje em dia é a era do Big Data. Então, hoje em dia, o volume de dados que estão disponíveis é muito maior. Lógico, para a questão biológica, dados biológicos, ainda está muito distante do que a gente realmente precisa, né, para tomar decisões, mas já existe um volume tão grande que já tem muitas descobertas escondidas nesses dados que está faltando só ser analisadas. Então, nessa era do Big Data, né, a gente tem que pensar o seguinte: existe um volume muito grande já de dados, existe muito dado escondido que está precisando ser, na verdade, organizado, né, para ficar funcional, mas além disso, não adianta, mesmo que esses dados todos estivessem disponíveis, igual a gente pode pegar como exemplo o próprio GBIF, que é um grande banco de dados de ocorrência de espécies de museus do mundo inteiro. Que já é utilizado, né? É utilizado amplamente, tem seus problemas. Mas ele é de longe a maior base de dados de ocorrência de espécies. Ele tem, não me lembro agora, mas milhões de registros para o mundo todo e com uma cobertura fantástica para alguns países. Tudo bem. Mas mesmo esse dado estando disponível, ele está sendo muito subutilizado, na verdade. Porque o pouco de dado que a gente já tem, que não é tão pouco assim, ele ainda não está sendo usado adequadamente. Justamente nesse sentido
que ter um bom conhecimento tanto da parte teórica, das bases teóricas, de biogeografia, de geoprocessamento e de outras áreas também, né, como ecologia, evolução, ter esse conhecimento teórico atrelado a ferramentas do meio digital, né, que são os algoritmos, e gerar novos algoritmos, ou seja, criar modelos, permite que você descubra coisas que estavam, na verdade, escondidas nos dados e que passam desapercebidas, porque você não vai enxergar isso numa planilha com milhões de dados. Então Claro. Depende dessas ferramentas justamente para que você consiga enxergar esses dados e aproveitar eles. E aí você entrou em contato com essa área do conhecimento como? Você é biólogo, né? Sim. Formado em biologia. E aí foi quando? Durante o mestrado ou já na graduação? Conta um pouco da sua história com a modelagem. Porque na verdade assim, a minha história é o seguinte, meu primeiro foco foi zoologia, um pouco zoologia, botânica e ecologia na graduação, que era o que me interessava mais, mas eu sempre tive um foco meio amplo, então assim, eu sempre gostei de muita coisa e acabou que eu enxerguei na biogeografia uma forma de conseguir esse foco amplo, porque é uma área muito ampla, né? Entender a distribuição das espécies, entender o que gera os padrões de distribuição, depende de todas essas áreas e de muitas outras. Então, na verdade, a biogeografia que me levou para a modelagem. Por quê? Quando eu comecei a ler ainda na graduação trabalhos de biogeografia e comecei a aprofundar um pouco no tema, eu comecei a ver que existia uma lacuna dentro da biogeografia, que era usar esses dados que estavam disponíveis. E aí eu pensei, olha, uma boa saída era justamente eu poder trabalhar com banco de dados. Isso tinha um lado prático e um lado que eu queria, na verdade. O lado prático é que eu pensei, essa é uma boa estratégia para o meu mestrado, porque, como você sabe muito bem, conseguir financiamento não é muito fácil. E, além disso, tem o lado prático do mestrado. Você tem 2 anos para fazer um projeto, se você vai no campo coletar, pode ter 1000 coisas para dar errado. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou julgar com isso, eu vou correr esse risco? Talvez seja melhor trabalhar com banco de dados, talvez eu obtenha até resultados melhores. Mais aplicados. Mais aplicados e tá também num lugar que eu vou estar preenchendo meio que uma lacuna, que é analisar esses dados que estão disponíveis. Aí no mestrado apareceu a oportunidade de eu trabalhar com um banco de dados que outras pessoas tinham construído com base em literatura. Literatura taxonômica de aranhas. Aí eu fiz biogeografia de aranhas no mestrado. No mestrado que eu comecei a pôr a mão na massa da modelagem, que aí eu comecei a trabalhar com modelo de distribuição de espécies para responder algumas perguntas. Ah, legal. Aí, no mestrado então assim, foi aquela introdução a isso, foi legal, deu para aprender bastante coisa. Mas quando eu entrei no doutorado, que aí eu passei a trabalhar com vários grupos taxonômicos de animais e plantas, o volume de dados cresceu incrivelmente, né? Aí eu já estava trabalhando com um banco de dados de milhões de registros. E aí eu também tinha muitas perguntas que eu estava querendo responder. Aí já parti para uma outra modelagem mais ampla, que não era mais só um modelo de distribuição de espécies. Eu já precisava também de responder outras perguntas que necessitavam de eu criar modelos específicos para responder minha pergunta. Então eu pegava aquela base teórica que existia, fazia o modelo para ele responder a minha pergunta. Entendi. Então não é só o modelo de distribuição de espécies tem que uma gama utilizado para conservação. Sim. Na verdade uma gama imensa. Eu acho que a questão é essa, modelagem, ela é simplesmente você criar modelos. Agora criar esse modelo pode ser, na verdade, até para um físico ou qualquer outra área. Legal demais. E o seu doutorado, a gente até publicou no nosso blog, né, a filmagem da sua apresentação. Sim. O biologiadaconservação.com.br, e realmente, sem exagero, foi um dos doutorados assim, mais completos que eu já vi. Obrigado. Foi realmente muito interessante, assim, várias coisas novas, né, inovações, todas geradas a partir de ferramentas relacionadas com a modelagem. E foi na verdade isso, assim, foi coisa nova, mas foi por problema, na verdade não foi porque estava fácil, foi porque quando você começa a trabalhar com um volume grande de dados, na verdade você não tem muita escapatória. É porque
isso passa do limite de você conseguir resolver problemas pensando sobre os dados apenas. Você tem que realmente testar esses dados frente a modelos para testar suas hipóteses. E, aproveitando até isso que você falou do meu doutorado, no doutorado acabou assim, que eu gerei um volume grande de dados, mais baseado nisso, de testar hipóteses, testar perguntas que eu tinha no doutorado, só que isso gerou modelos justamente, né, de biodiversidade que serviram de subsídio para o que eu estou trabalhando agora, que é gerar modelos para conservação, para determinar a prioridade de conservação, onde que eu posso conservar o maior número, não só número de espécies, né, pensando em conservação, maior número de espécies, maior número de linhagens evolutivas, maior diversidade beta, ou seja, maior variação de composição de espécies e mais endemismo, porém ocupando a menor área. Então é aquela questão daquele dilema político, né? Eu tenho que proteger, mas a gente sabe que não tem recurso para proteger tudo que a gente gostaria que protegesse. Então Claro. é otimizar essas coisas. E só a ferramenta da modelagem que permitiu alcançar essa resposta de forma satisfatória. Então esse seu projeto atual faz parte do seu pós-doutorado. E conta um pouco mais sobre o projeto. Então, aí no meu pós-doc, justamente, eu estou agora trabalhando com modelos que estão unindo esses dados que eu gerei a partir dos modelos do doutorado, que são mapas que mostram a variação de riqueza de espécies no Brasil, variação de composição de espécies, né, que é a diversidade beta, variação de composição filogenética, de como as linhagens evoluem no espaço, e variação de endemismos no Brasil, para poder determinar quais locais que têm o maior número de espécies, de linhagens, maior variação de composição de espécies, ou seja, da diversidade beta, e maior endemismo, né, nas menores áreas possíveis. Porque o grande dilema da conservação é que na prática a gente não pode preservar todas as áreas, a gente não consegue, porque isso demanda custo e demanda dilemas sociais e tudo mais. Então a gente tem esse dilema na conservação, conservar o máximo nas menores áreas possíveis. E justamente com a ferramenta da modelagem, que eu consegui construir modelos para otimizar isso e ter um resultado satisfatório dentro dos nossos dados e ao mesmo tempo permitir também não fazer isso de uma forma cega, podendo mostrar também aonde a gente não tem conhecimento nenhum para falar de conservação ainda, aonde a gente precisa de dado primário, a gente precisa de ir lá coletar no campo para ter alguma conclusão sobre aquele local. Legal demais. Eu acho que a modelagem, existem várias maneiras de se utilizar essa área do conhecimento, né? E eu confesso que eu gostaria muito, por exemplo, no meu doutorado, contar com esse tipo de abordagem. E eu acredito que várias pessoas também já têm dados sobre vários grupos, né, taxonômicos. Sim. Existe muita coisa na literatura, mas realmente não tem essa expertise, né? Então, para essas pessoas que querem conhecer um pouco mais principalmente de modelagem de distribuição de espécies, né? Que é a base, na verdade, assim, eu acho que a modelagem de distribuição, justamente, ela foi o primeiro passo para mim e é um passo importante, por causa que ela acaba te dando o primeiro passo teórico nisso também, para você entender qual que é outro modelo. Então, acho que ela serve de um bom exemplo, além de ser o que mais vai se aplicar a várias perguntas, na verdade. Eu acho que a maioria das perguntas você usa a modelagem de distribuição. Legal. Então, como fazer para ter o domínio mesmo dessa ferramenta? Então, eu acho que assim, domínio dessa ferramenta, na verdade, ele é construído ao longo de um tempo, é claro, mas ele passa por questões práticas, né, da pessoa aprender a prática, porque acaba que você utilizar essa ferramenta, ela é uma ferramenta que é uma ferramenta de geoprocessamento, a modelagem de distribuição. Então passa por você entender alguns passos muito simples, na verdade, do geoprocessamento e que muitas vezes são barreiras para as pessoas, porque a pessoa acaba agarrando numa coisa que é simples de fazer, mas na hora que você vai fazer você tem uma certa dificuldade. Então passa pelo aprendizado de geoprocessamento, um aprendizado básico, e passa também pelo aprendizado teórico de modelagem, que é a pessoa entender a ideia geral de modelagem, entender os modelos, para que ela possa fazer isso com segurança, né? E fazer isso de uma forma bem feita, satisfatória. Eu acho que, na verdade, assim, é bem o que eu
estou construindo ainda ao longo do tempo, que é, você sempre vai estar entre estudar os modelos, estudar a parte teórica que embasa os modelos, e essa parte prática, que é você se aprimorar nessas ferramentas de geoprocessamento e nos programas específicos, que até passa pelo R e por outros programas também, para você poder gerar os seus modelos, que é o seu produto final, né? E avaliar os modelos, que é um passo importante também na modelagem. Legal, eu acho que existem várias possibilidades, né, de encontrar conteúdo sobre isso, mas a gente está pensando em produzir mais coisas, né, para essas pessoas que realmente têm interesse de aplicar a modelagem nos seus estudos, seja de dissertação, tese de doutorado, seja com dados mesmo da empresa, né, dados disponíveis já na internet, hoje muito mais fácil. Sim. Então, para quem tem interesse de começar, já tem a sua tese, né? Que acho que é acho que já dá uma ideiazinha assim, superficial. Que é um início para quem tem interesse. Mas a gente pretende, então, produzir mais conteúdos, mais material. E quem tiver interesse, então, cadastra o e-mail para receber essas informações, que logo, logo a gente vai ter novidades. Vai conversar mais sobre isso. Muito bom. Beleza, obrigadão, viu? Até a próxima aí. Até a próxima. Valeu.